Hoje nós vamos estudar sobre o Yetzer Hará, a má inclinação. Um assunto muito sério, muito relevante. Todos nós temos a má inclinação e hoje nós vamos ver algo muito interessante, alguns sinais que Hashem coloca no texto original que nos chama a atenção. Yetzer Hará. Yetzer Hará é nada mais do que a má inclinação do homem, ou seja, a inclinação para o mal de nossa natureza humana. Segundo o judaísmo, todos os seres humanos possuem duas naturezas, a natureza física e a natureza espiritual. E também possuem duas inclinações, a inclinação para o bem e a inclinação para o mal. A natureza espiritual se inclina para o bem e a natureza física se inclina para o mal. Entendemos assim quando lemos o texto que relata a criação do homem em Bereshit, Gênesis, pois no texto original em hebraico encontramos um erro de ortografia. Erro de ortografia esse que, na verdade, é muito mais do que um simples erro, mas, na verdade, é um sinal de Deus para nos chamar a atenção quanto à criação do homem. Muito bem. Nós vamos ver logo no primeiro passuk que vai falar sobre a criação do homem com mais detalhes, onde fala que Hashem pega o homem do barro, cria, o ser humano. Nós vamos ver ali algo relevante, porque, como eu disse ali, como nós lemos, há um erro de ortografia no texto original, e os nossos sábios dizem que toda vez que tem um erro de ortografia no texto original, nós estamos falando do texto sagrado, que foi citado por Hashem a Moshe, logo então a gente sabe que se algo é citado por Deus, então o texto não pode estar suscetível a erros, onde Hashem vai citar letra por letra para Moshe. E como é que fica então esse erro de ortografia? Como explicar? Simples. Hashem fez esse erro de ortografia de propósito, porque tem um mistério contido ali. Então os nossos sábios dizem que toda vez que tem esse erro de ortografia, Hashem contém um segredo ali, a Torá. E o texto que está em hebraico na nossa apostila, no texto original, que fala é assim, Vayatzer Hashem Elokim et Hadam, ou seja, e formou o homem do pó da terra. A palavra Vayatzer Hashem Elokim et Hadam, e formou Deus, Hashem, Deus, o homem. A palavra ali em hebraico, como você vê no texto original ali na apostila, você vai ver da direita para a esquerda, você vai ver que a primeira palavra, Vayetzer, está com dois Yud, duas letrinhas vermelhas, Yud. A palavra formar em língua hebraica é Yetzer. Os nossos sábios dizem que existem quatro mundos dentro do mundo em que nós vivemos. Daqui até o trono de Hashem são quatro mundos. Nós estamos no mundo da Asiá, mundo da ação. Acima deste mundo existe o mundo de Yetzirá, o mundo da formação. Depois vem o mundo de Briá, o mundo da criação. E o mundo da Atzilut, que é o mundo das emanações, que é onde está Hashem. Veja que o segundo mundo, que é o mundo da formação, carrega o nome de Olam Yetzirá. O mundo da formação. Yetzirá, que é a mesma palavra para Yetzer, que é o que nós vamos estudar hoje aqui, que é a formação do homem, e também a palavra Yetzer vai formar, também significa inclinação. Olha que interessante isso. Por isso que nós chamamos a má inclinação de Yetzer Hará. Ou seja, a má inclinação.
mas a palavra yetzer também quer dizer formar. E justamente na palavra formar e yetzer, que também significa inclinação, nós vamos encontrar dois yud, duas letras hebraicas. O que significa isso? Os nossos sábios vão dizer, muito fácil de explicar. Os sábios vão dizer que justamente na palavra formar, que também significa yetzer, possui esses dois yud, porque eles simbolizam, eles significam as duas inclinações que Deus fez no homem, no dia em que o formou. Então Adão, o primeiro homem, ele já possuía duas naturezas, espiritual e física, e duas inclinações, a inclinação boa e a inclinação má. Eu não me lembro se eu já falei isso aqui em aula, mas o homem possuía já a tendência ao erro antes da queda. Isso é uma prova disso. Quando nós lemos aqui a palavra yetzer, justo quando Hashem está formando o homem com duas inclinações, ou seja, aqui Adão não tinha caído ainda. Como então explicar essa má inclinação que o homem tem? Simples. Ele possuía essa má inclinação que dá a condição do homem de escolher, ou seja, nada mais, nada menos do que aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. A má inclinação, ela faz parte do livre-arbítrio. Nós temos a boa inclinação que nos inclina para as coisas certas do eterno, e também temos a má inclinação que se inclina para as coisas que não são do eterno. Para Adão poder ter o poder de escolha, Hashem teve que formar Adão já com essa má inclinação. Com esse yetzer hará. Para ele, o que é o yetzer hará? O poder de desobedecer a Deus. Adão tinha a escolha de desobedecer a Deus, assim como nós temos hoje também. Porém, ele era um homem sem pecado, mas tinha essa inclinação, tinha essa tendência. Uma vez que tendo a tendência não o torna o pecador, mas praticando o pecado, isso o torna pecador. Por isso que as Escrituras vão dizer que nós devemos ter o domínio próprio. Para que serve o domínio próprio? Para nós dominar essa má inclinação e não pecar. Já o Eterno vai dizer o quê? Vai botar todos os alimentos na frente dele e vai dizer o que para ele? Você pode se alimentar de todas essas árvores, de todo o fruto do campo, de toda a erva, foi te dado para mantimento. Inclusive não vai aparecer ali que os animais foi dado para mantimento. Interessante isso. A relva, as frutas, as verduras, isso foi dado para mantimento. Vai citar ali os animais, mas não para mantimento. Vai dizer que o homem vai dominar sobre as aves do céu, vai dominar sobre todos os animais, mas para mantimento só aquilo que é vegetal. Ou seja, isso significa que antes da queda Adão ele não era carnívoro. Ele comia, ele era vegetariano. Comia só coisas da terra. Voltando ao assunto que falou agora, dos 4 mundos dentro de um... Isso. Explicou ali. Mundo da ação, mundo da formação, mundo da criação e o mundo das emanações. Tem alguma relação com aqueles 7 céus? Ou... Tem. Esses quatro mundos estão interligados um no outro dentro desse espaço que nós chamamos de 7 céus. Não, agora que a gente sobre 4% da onda, tem nada com 10. Não, eles não são céus, né? Eles são mundos, né? Que coexistem ao mesmo tempo, um está entrelaçado no outro, um faz parte do outro, porém um é mais elevado que o outro, e dentro desses 4 mundos existe aquilo que nós chamamos de 7 céus, que é o que nós estudamos aqui, né? Que é pois não? É simples. Se vinha batendo na minha cabeça, acho que era um momento. Ele viu assim, comigo, né? Ele, em que momento o homem foi revelado para o homem que ele tinha que comer o gado? Por exemplo, o senhor falou, foi bem pontual no assunto, né? Porque quando, não vou saber, claro,
quando que lá atrás, olha, o gado vai ser para comer. Isso. Claro que eu não posso dizer também o questionamento quanto às frutas. Não vou dizer isso. Mas eu digo o gado, porque, pô, especialmente o gado, esse é para comer. Depois do dilúvio, quando as águas do dilúvio baixaram, o homem teve essa tendência a querer comer das carnes. Isso também na época já de Adão. Depois da queda, o homem já tinha essa tendência a comer carne, porque a sua má inclinação ficou desproporcional. É isso que eu quero explicar aqui. Adão, antes da queda, ele tinha a sua boa inclinação e tinha a sua má inclinação. Porém, era 50-50. 50% e 50%. E Adão, antes da queda, ele julgava as coisas pelo que era certo e errado. Ele olhava uma coisa, antes de ele fazer algo, ele julgava aquilo que era certo e aquilo que era errado, e fazia o que era certo. Depois da queda ficou desproporcional, por quê? Porque agora o ser humano não vai julgar as coisas por aquilo que é certo e é errado, mas o ser humano vai julgar as coisas por aquilo que é certo e errado, e por aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Ah, mas parece ser a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Porque nem tudo que é certo é bom. E nem tudo que é errado é ruim. Existem coisas que são erradas aos olhos de Deus fazer, sim, e que isso é bom para a nossa carne, vai gerar prazer na nossa carne. Então, quando Hashem diz não faça isso, a nossa carne ela é teimosa. Ela quer as coisas contrárias do Espírito. E nem sempre quando Hashem diz assim, ó, isso aqui é bom, isso aqui é certo, mas nem sempre vai ser bom para nós. Às vezes, Hashem vai permitir que algumas coisas ruins aconteçam com nós, mas isso não significa que aquele ruim ali é para o nosso mal. Aquele ruim ali vai ser bom lá na frente. Por isso que Rav Shaul vai dizer o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem, está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem, inclusive as coisas ruins. Isso também vai cooperar para o nosso bem. Então, veja como ficou desleal, porque antes da queda, Adão julgava aquilo que é certo e aquilo que é errado. Depois da queda, agora ele tem que julgar as coisas que são certas, as coisas que são erradas, mas ao mesmo tempo a sua carne também vai ter uma tendência a julgar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. E as coisas nem sempre são, vão andar de mão dadas, o bom com o certo, nem sempre vai andar de mão dadas, e isso vai gerar o quê? Confusão no homem. Então, e outra, a sua natureza, a sua má inclinação, ela sai de 50% e vai para 70%, 75%. Então, a nossa inclinação física, o nosso Yetzer Hará, ele é muito mais forte do que o nosso Yetzer Hatov, que é a nossa boa inclinação. Fica uma luta desleal. Porque Hashem vai dizer, faça isso aqui que é o certo a se fazer. Mas o nosso espírito até vai dizer, tem lógica, tem fundamento. Isso é para o meu bem. Mas no nosso raciocínio humano, a nossa natureza humana e a nossa má inclinação, que é mais, tem vantagem sobre a boa inclinação por estar em 75%, ela vai buscar um motivo para não fazer a vontade de Deus. A nossa natureza humana, ela é mais tendenciosa, ela é mais forte, essa inclinação ela é mais forte do que o Yetzer Hatov. E é nesse sentido que nós vamos ver mais para frente aqui, já vou entrar, eu ia citar o versículo agora, mas antes de citar eu quero ler aqui. Ah tá, eu tenho que responder o seu Irã ali primeiro. Então, seu Irã, depois da queda do homem, o homem teve essa tendência a querer comer carne, porque ficou desleal. O Yetzer Hará se inclinou, desequilibrou. Inclusive, até os animais, antes da queda, eles eram carnívoros. Eles eram vegetarianos, herbívoros.
Você vê que aquilo que a meu coisa é uma coisa meio. Parece meio coisa, mas tem sentido. Tem sentido. Porque o boi podia ser um camelo. Ah, sim, sim. Aquele animal, é isso que eu Isso. escolhido aquele animal. Certos animais e outros não, né? Então, assim, quando Adão peca, ele tirou todas as coisas do lugar. Até os animais começaram a se devorar uns aos outros. Por isso que a profecia messiânica lá em Yeshayahu Hanavi, o profeta Isaías, no capítulo 11, ele vai dizer o seguinte: o leão vai voltar a comer palha. O leão e o cordeiro pastarão juntos, o leão e o cordeiro se deitarão junto novamente, ou seja, o leão não vai devorar o cordeiro, porque ele não vai ser carnívoro, está falando, essa é uma profecia para a era messiânica, que inclusive a criança vai brincar na toca da serpente e não vai ser picado por ela, não vai ser mordido por ela, ou seja, está falando de um tikkun, está falando de uma restauração no mundo que havia antes da queda do homem, isso quando o Mashiach estiver no nosso meio, Baruch Hashem. Então é o seguinte, porque certos animais, Hashem vai dizer, então quando o homem tem essa inclinação a comer carne, Hashem vai então trazer uma espécie de cardápio, de menu para o ser humano, dizendo, ó, isso aqui vocês podem comer, isso aqui vocês não podem comer. Essa especificação de mandamento, essa classificação de mandamento sobre leis alimentares que nós chamamos de kashrut, ela não pode ser compreendida. Então, por que isso? Por que aquilo? Hashem vai dizer, ó, esse aqui vocês não vão comer porque esse aqui é imundo. Esse aqui vocês podem comer. Só que ele não explica por que o animal é imundo. E é por isso que esse mandamento ele é considerado como um hok. Nós chamamos de mandamentos que são classificados como hukim. Lembra que nós estudamos sobre isso? Que os mandamentos de Deus são classificados em 3. Hukim, Mishpatim e Eidot. Eidot são os testemunhos. Ou seja, como as festas, por exemplo, guardar Shabat, os atzitzit. Coisas que aqueles que são povo de Deus vão observar e que logo de cara, quem os observa, quem os analisa, já logo vê que é povo de Deus. Não, aquele ali é judeu, dá para ver só pelo cachinho, pelo kippah na cabeça, pelo tzitzit pendurado. Esse é judeu porque não trabalha no sábado. Esse é judeu porque guarda os moadim, as festas bíblicas. Então, existem mandamentos que nós vamos guardar, que o Eterno também não vai explicar, mas eles servem como quê? Testemunhos. Que quem é povo de Deus guarda e as pessoas logo vão identificar, dizer, não, ali faz parte, né, do povo de Deus, porque povo de Deus guarda esses mandamentos. É o Eidot. Depois vem Mishpatim, que são mandamentos que nós conseguimos compreender, né, e que são leis civis. São leis civis, que nós devemos guardar e que nós compreendemos o porquê de guardar, como não adulterar, não roubar, não dar falso testemunho, não assassinará, né? Então, nós entendemos o porquê desses mandamentos. Mishpatim. Mas existe uma classe de mandamento que suplanta o nosso entendimento. Que nós devemos guardar, porém nós não entendemos o porquê. E isso é chamado de hukim. Hukim quer dizer estatuto. São mandamentos que nós guardamos sem saber o porquê. Então Hashem não explica o porquê do porco, que não se pode comer, porquê do camarão, o porquê disso, o porquê daquilo, né? A ciência, claro que existe, as mentes vão girar, tentar entender, mas não tem como entender o porquê que Hashem vai dizer, ó, não devem comer esse animal e esses aqui vocês devem comer. Então, devido a isso, a essa inclinação do homem, essa tendência do homem a querer comer outro ser de carne, Hashem vai ter que mandar então as especificações. Inclusive, nós vamos ver que nos dias de Noé, Noé sabia os animais puros dos impuros. Na hora de botar na arca, lembra? Na hora de botar na arca, Hashem vai falar, dos animais puros, vocês vão botar quantos casais?
Dos animais puros, vocês vão botar 7 casais. E dos animais impuros, vocês vão botar 2 casais. Muito bem. Então, como que Noé sabia a diferença dos animais puros dos impuros? Que já existia a Torá, como nós estudamos nas aulas passadas, a Torá já existia antes de tudo. Já havia uma espécie de Torá oral, uma Mishnah oral, que é a Torá oral, na época de Noé, na época de Abraão, né? Na época de Adão, já havia uma Torá. Então, devido à má inclinação do homem, foi dado a conhecer os animais que podiam e que não podiam comer. Muito bem. Seguindo ali. Abaixo do texto hebraico diz assim: a palavra formou em língua hebraica é yetzer, que por sua vez também se traduz como inclinação. Mas o que nos chama a atenção é que no texto original em hebraico, como você pode conferir acima, a palavra yetzer aparece com 2 letras yud, aquela que parece uma vírgula. Ou seja, com uma letra a mais. E como a palavra também significa inclinação, nossos sábios dizem se tratar de 2 inclinações do homem. O Yetzer Hará, o Yetzer Hatov, a inclinação para o bem, e o Yetzer Hará, a inclinação para o mal. No pensamento judaico, Hassatan, além de ser um ser espiritual, ele também é o Yetzer Hará, a má inclinação da carne para o mal. Olha bem o que eu estou falando aqui, olha para cá agora. O que eu acabei de ler aqui? Que no judaísmo, Hassatan, ele não é só um ser espiritual, mas ele também é essa má inclinação que existe dentro de nós. Ou seja, ao mesmo tempo que Satã ele é um ser espiritual que nos tenta cometer erros, da mesma forma também ele é essa má inclinação dentro de nós, ou seja, ele está dentro de nós. Ah, mas me prova na Bíblia isso, Rabi. Nós vamos ler o texto. Agora, contextualizando o que eu estou falando, nós vamos ler um texto, uma palavra que Rabi Shaul escreve, que vai corroborar com o que eu estou falando. Vamos lá. O Rabino Paulo fala sobre isso na carta aos Romanos, capítulo 7, quando fala: porque o que faço não aprovo. Veja no verso 15 ali, né? Aí está os versos ali. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que detesto, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a Torá que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na Torá de Deus, mas vejo nos meus membros outra reação que batalha contra a lei do meu entendimento e que me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Dou graças a Deus por Yeshua, o Mashiach, nosso Mashiach, que assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a Torá de Hashem, mas com a carne a lei do pecado. Olha, esse texto aqui é forte ou não é forte? Oi?
Ah, sim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, veja como é forte esse texto aqui, onde Rabi Shaul, ele começa a narrar uma luta interior dele. E ele diz que essa luta interior é travada pelo seu entendimento, pelo seu homem interior, que é o homem espiritual, com a sua carne. Por quê? Porque a carne quer uma coisa e o espiritual quer outra. O espiritual quer a Torá, por isso que ele diz, segundo o homem interior, tem o prazer na Torá, ou seja, a sua boa inclinação quer. Mas ele diz, mas encontro outra lei nos meus membros, que batalha contra a lei do meu entendimento. Ou seja, o Robson carnal, o Solomar carnal, o seu Irã carnal, o Maninho carnal, todos nós, a nossa natureza física, ela não quer a Torá. Ela quer praticar aquilo que é contrário, ela quer se inclinar para o pecado e quer saciar a sua fome. Então veja que Shaul vai dizer o seguinte, o bem que quero fazer, esse não faço. Mas o mal que não quero fazer, esse faço. E se faço, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. E depois ele vai dizer assim, acho esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, quando eu quero cumprir Torá, quando eu quero me inclinar para as coisas de Hashem, olha o que ele diz. Cadê ele? Verso... Assim, quando ele quer... Não, acho que é o 21, né? É o 21, é. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, quando quer se inclinar para as coisas da Torá, quando quer se inclinar a obedecer a Deus, o mal está comigo. Existe um cabo de guerra ali, né? Um cabo de força entre a carne e o espiritual. Às vezes assim, quando eu digo por mim, puxa, eu não queria pensar isso. Pensamento ruim. Isso. Eu digo, pô, eu queria pensar uma coisa. E vem, não tem... Brota, exatamente, brota. O ser humano pode se isolar, pode ir para dentro de um monastério, ficar longe de mulheres, longe de pornografia, longe de Facebook, longe de YouTube. Quando eu falo homem, também as mulheres, né? Pode se isolar, não adianta. Vai brotar pensamentos que desagradam a Deus. Por quê? Porque isso está em nós. Essa má inclinação está dentro de nós. Eu lhe pergunto, assim, isso aí não vem crescendo ou se eu não tivesse se eu nunca tivesse manifestado esse tipo de coisa, podia começar agora a manifestar esse tipo de pensamento que não quer, com certeza. Isso aí não, isso daí, a criança já começa a despertar isso daí no momento que ela começa a sair da inocência. A criança sai do período da inocência, geralmente no mundo antigo, a criança sai do período da inocência aos 12 anos. Hoje em dia, uma criança de 12 anos já é mãe, né? É assassino, está traficando droga, está fazendo coisa. Mas no mundo antigo, onde não tinha Facebook, não tinha YouTube, as crianças já não tinham tanto acesso à realidade de fora. As crianças estavam acostumadas mais em casa, né? Os pais conseguiam filtrar muitas coisas que os filhos tinham acesso, então demorava mais para a criança sair da sua inocência. E é por isso que no judaísmo, aos 12 anos, a criança, ou melhor, o pré-adolescente já, é trazida diante do rabino, do mestre, e ali ele tem que explanar a Torá, ou seja, quando a criança nasce, ela já recebe um texto da Torá, e então, quando tiver 12 anos, ela tem que o quê? Fazer um bar mitzvah, que nós chamamos. O que quer dizer bar mitzvah? Quer dizer filho do mandamento. A criança vem com 12 anos, faz a leitura da Torá,
faz a sua explicação diante do rabino, é feita uma cerimônia onde esta criança agora está sendo inserida no mundo. Ou seja, a criança já passa a ter responsabilidades com 12 anos. A criança passa o quê? Saber o que é certo e o que é errado. E as obrigações que ela tem com Hashem, de guardar os seus mandamentos, a criança aos 12 anos faz isso. Por quê? Porque a tendência já, logo que sai da inocência, é o quê? Praticar aquilo que desagrada a Deus. Isso não é uma questão de, sabe, isso é uma coisa que já acompanha nós desde o nascimento. Como nós vimos aqui, Adão foi formado com isso. Quando Hashem formou Adão, já formou Adão com essas duas naturezas. Então seria a mesma coisa que o leãozinho, quando ele ficar grande não adianta. Exatamente, não pode deixar ele sentir fome. Se ele sentir fome, ele come o dono. É instinto do animal. E é o instinto de sobrevivência, porque o Yetzer Hará também nem sempre é para o mal. Por que Hashem coloca o Yetzer Hará? Porque o Yetzer Hará, ele vai despertar um instinto também que é necessário no ser humano, essa má inclinação. Se o ser humano não tiver Yetzer Hará e tiver só Yetzer Hatov, ele não vai conseguir correr atrás do seu pão de cada dia. Se o ser humano tiver só Yetzer Hatov, a inclinação do espírito, e não tiver inclinação para o mal, não tiver esse instinto humano e terreno, ele não procria, ele não se relaciona. Tem que ter esse instinto para o ser humano poder correr atrás do seu pão, poder trabalhar, poder arar a terra. E também tem que ter a inclinação é ou não é? Para poder guardar os mandamentos de Hashem. Amém, eu vejo assim, quando a gente vê, quando eles restauram, é no mundo animal, mas é a mesma coisa. O mundo animal tem só o Yetzer Hará. Não bota de novo para conviver, se recupera antes dele ficar. No animal isso é mais forte, né? Porque o bicho, ele age por instinto. E isso é o que nos diferencia dos animais. Porque se os animais têm só instinto, veja bem, se o ser humano, é isso que é relevante na Torá, como que Hashem enxerga o ser humano. Porque se eu não guardar a Torá, o meu instinto, Yetzer Hará não quer guardar a Torá. Se eu obedecer o meu instinto e não guardar a Torá, sabe como que Hashem vai me enxergar? Como se eu fosse um bicho. Por quê? Porque o bicho é que age por instinto. O bicho, quando ele tem vontade de cruzar, ele cruza. O bicho, quando ele tem fome, ele caça e come. O ser humano também tem esses instintos, mas o ser humano também nem sempre tem que fazer a vontade do seu instinto. Por quê? Porque o ser humano, quando ele tem fome, ele pode caçar e comer. Mas ele também pode dizer o seguinte: vou jejuar. O ser humano, quando ele quer cruzar, ele é que nem o bicho, ele também tem esse instinto de cruzar, ter relacionamento sexual. Mas ele também tem uma inclinação que ele pode dizer assim, mas eu vou me consagrar. Então o ser humano, ele não pode agir por instinto. Existe a parte boa do Yetzer Hará, das inclinações, dessa má inclinação, que se faz necessário para a vida do ser humano. Mas existem coisas no Yetzer Hará que, se eu fizer a vontade dessa má inclinação, eu vou viver uma vida de desobediência a Deus, e Deus vai me enxergar como se nada mais, nada menos eu fosse um animal. Porque o animal age por instinto. E nós vamos ver aqui porque Shaul vai dizer que a carne é inimizade contra Deus. Por quê? Porque não está sujeita à lei de Deus. Nós vamos ver isso mais para frente. Então ali na apostila diz assim: pensamento judaico de Rabi Shaul, na carne não habita bem algum. Lembra que Yeshua vai falar assim, a carne para nada presta. Na carne não habita bem algum, por isso o Eterno nos fala através de Paulo, de Shaul.
para não fazermos a vontade da carne, pois a inclinação da carne é morte, e a inclinação do espírito é vida. Pois segundo o homem interior, temos prazer na lei de Deus, na Torá, mas segundo a carne servimos a lei do pecado. Veja bem, quando Shaul faz a pergunta, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O que ele está querendo dizer aqui? Porque é o seguinte, a sentença romana para um homicídio, na época, era o seguinte, eles prendiam o corpo, o cadáver da pessoa que morreu ao assassino, de maneira que ele não conseguia se desvencilhar desse cadáver. Era preso de uma forma que não tinha como o assassino se desvencilhar. E ele era solto no deserto. Essa era uma das sentenças. E ele era solto no deserto. O que acontece com um cadáver quando ele começa a entrar em estado de putrefação? Ele começa a emitir gases altamente tóxicos, que se inalados, pode matar o ser humano. Então, o que os romanos faziam? Soltavam o assassino preso com aquele corpo no deserto e eles diziam o seguinte, se ele sobreviver, foi da vontade de Deus que ele sobrevive. Deus vai julgar ele. Se ele sobreviver, porque aí Deus inocentou ele. Se ele morrer, é porque também foi da vontade de Deus. E soltava no deserto. Mas o cadáver ele não conseguia se desvencilhar. E é isso que Shaul que está trazendo e está ilustrando dessa forma. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está associando o pecado, a má inclinação, com esse cadáver que era preso ao assassino. Quem vai me libertar disso aqui? Quem vai me livrar dessa má inclinação? Aí ele mesmo responde no Passuque 25, dizendo, dou graças a Deus por Yeshua HaMashiach, o nosso Messias, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a Torá, mas com a carne a lei do pecado. Então veja que Shaul vai dizer o quê? Que Yeshua, ele veio para nos tirar da lei do pecado. O que é a lei do pecado? A lei do pecado é a nossa inclinação para o mal. Quando as escrituras dizem que Yeshua veio para nos libertar do pecado, não é que ele vai tirar de nós o desejo de pecar. A obra dele também serve para isso. Só que isso ainda não se cumpriu. Isso vai se cumprir quando o reino descer e Mashiach voltar em glória. Os nossos sábios vão dizer o quê? Que a má inclinação não existirá no homem. O homem não terá mais essa inclinação. Então Yeshua nos libertou do pecado, sim, mas ainda não somos livres. Nós ainda seremos livres no momento que essa inclinação sair de nós. Não ter mais vontade de pecar. Mas enquanto isso, nós temos a inclinação, que nem eu já vi muita gente dizer assim, mas a Torá é feito para... Yeshua nos libertou do pecado. Aí eu sempre pergunto assim, tá, então tu não peca mais então. Se Yeshua te libertou do pecado, tu não peca mais. Não é bem assim. Então tu precisa da lei ainda. A lei foi feita para ter ordem. Enquanto nós tiver o Yetzer Hará, a Torá continua sendo parâmetro para a nossa vida. E quando Shaul vai dizer que Yeshua nos libertou desse pobre homem que sou, quem me livrará? Dou graças a Deus por Yeshua, porque não é que Yeshua tirou essa má inclinação. Ele ainda vai tirar. Mas o que ele fez? Nos deu o seu ruach. Lembra que eu falei que a má inclinação ela é 75 e a boa inclinação 25? Ela é mais forte do que a boa inclinação. É uma luta desleal. E esse é o sentido de que porque Hashem manda o seu ruach, o seu Espírito Santo, que é chamado de auxiliador, de ajudador, de consolador, para quê? Para nos ajudar a viver uma vida de obediência.
Porque se nós vivemos numa desvantagem, onde o nosso Yetzer Hatov é menor que o Yetzer Hará, nós estamos numa desvantagem aqui, é uma luta desleal, mas em contrapartida, Hashem manda o seu Espírito sobre nós, que Ele envia através de Yeshua, para que esse Espírito possa o quê? Nos ajudar a vencer a má inclinação. Quando nós buscamos o Espírito do Eterno, nós temos prazer na lei de Deus. Mas que muitas vezes a carne vai o quê? Lutar contra a vontade do Espírito. Lembra lá de Gálatas 5:17? Vamos abrir ali Gálatas 5:17. Gálatas 5:17 vai dizer assim, ou melhor, vamos ler desde o 16. Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis a concupiscência da... Olha bem. Por que ele diz que a gente não pode fazer a concupiscência, satisfazer as concupiscências da carne? O que é a concupiscência? Alguém pode me responder? A concupiscência é a tendência, é a inclinação da carne. Então o que ele está dizendo? Andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência, a inclinação da carne. Olha o 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Olha, não é o que ele falou lá em Romanos que nós lemos? O que eu quero fazer não consigo. Pois não? Desculpe, eu sei que aqui ele usa um termo diferente. Porque a velha natureza... Porque a velha natureza deseja que é contrário ao Espírito. O que a velha natureza que ele se refere aí é praticamente a mesma coisa. Por quê? Porque o Irã novo não faz a vontade da carne. Sim. Então tu tem uma nova natureza agora. Mas o velho Irã fazia a vontade da carne. Tá entendendo? Inclusive a techuvá, o conceito de techuvá e arrependimento na cultura judaica, e nós já falamos sobre isso aqui, é justamente isso. É a gente se arrepender e não fazer de novo aquilo que nós fazia. E isso no judaísmo é considerado como um novo nascimento. Quando Yeshua fala lá, vos necessário é nascer de novo, sabe o que Yeshua está falando? Vocês têm que se arrepender, Nicodemos. Vocês estão se achando aí letrados, estão se achando os donos da cocada preta. Vocês têm que nascer de novo. Aí o que ele vai falar? Sobre o Espírito, porque o Espírito, o Ruach, o vento e Espírito em hebraico é a mesma palavra. O vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Ou seja, assim é aquele que é nascido do Espírito. Porque o Espírito não faz a vontade da carne. Quer fazer a vontade do Espírito, Nicodemos? Nasce de novo. Te arrepende. E é o que Shaul está falando aqui. Ele está dizendo, no 16, andai no Espírito e não satisfarei a concupiscência da carne. Em outras, na David Stern está assim, não faz o quê? Não, a vontade da velha natureza. Olha o 17, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito ao contrário à carne. Estes se opõem, são opostos um ao outro, para que não façais o que quereis. Lembra que ele falou lá? O bem que quero fazer, esse não consigo, mas o mal que não quero, esse faço. Ou seja, está entendendo que essa inclinação ela atrapalha na hora de buscar a Deus? Olha o verso 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Esse estar debaixo da lei que ele está falando aqui, não significa que eu não tenho que obedecer à lei. Significa que eu não sou mais oprimido
oprimido pela lei. Eu estou debaixo. Eu não estou mais debaixo dela. No momento que uma pessoa está debaixo da lei, ela está sendo pressionada pela lei. Então a lei ela se torna opressão para quem anda na carne. Quem anda na carne, na tendência a desobedecer a Deus, a lei de Deus é peso. Uma pessoa pega um carro bêbada e ela vai entrar numa... Ela sabe que existe a lei seca. Se pegar bêbado dirigindo é crime de trânsito, é preso sem conversa. Para aquele que não bebe, essa lei é pesada? Não, porque ele já cumpre a lei automaticamente. Ele não precisa temer a lei, porque ele não bebe. Mas aquele que bebe, quando ele olha para a lei, ele acha a lei pesada. Então, quando uma pessoa ela rejeita a lei de Deus, quem é que está falando ali? É a pessoa espiritual ou a pessoa carnal? A pessoa carnal. A gente assim, ó, é muito fácil a gente identificar quem está no espírito e quem está na carne. Porque o espiritual, a pessoa até concorda, às vezes a pessoa até não consegue cumprir aquilo que está sendo dito ali. Mas ela vai dizer lá assim, ó, não, mas o que está falando é verdade. Porque a sua pessoa interior espiritual, que se inclina para as coisas de Deus, que é sensitiva ao Espírito de Hashem, que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, no momento que alguém prega a Torá com o Espírito de Hashem, a pessoa vai dizer assim, ó, o que ele está falando é verdade. Mas, às vezes não consegue praticar aquilo que sabe que é verdade. Por quê? Porque a carne, a inclinação da carne está forte. Então o que a pessoa tem que fazer? Jejum. Jejuar, matar as vontades da carne. Ah, eu quero comer. Vou fazer um jejum. A carne chega a se tremer para comer. Não, mas eu vou fazer um jejum, vou me consagrar. Aí tu começa o quê? A esmurrar a carne. A carne quer fazer uma coisa, mas não, eu estou jejuando. Se você conseguir ficar sem comer, meu irmão, você consegue ficar sem fazer qualquer outra coisa. Porque a comida é algo essencial para a vida do ser humano. Ninguém consegue ficar sem comer muito tempo. É essencial para manutenir a nossa saúde, nos nutrir. Isso é... Mas se tu conseguir te refrear nisso aí, a carne quer. Não, mas eu estou de jejum. É só a gente fazer um jejum que o vizinho acende a churrasqueira. Que alguém vai chegar com aquela linguiça na farofa. Tá entendendo? E aí é que tá a luta espiritual. Porque se tu conseguir te refrear no alimento, tu consegue te refrear em tudo. Para quê? Tem que esmurrar a carne. Por isso que Shaul vai falar em alguns textos, ele vai se identificar como escravo de Mashiach, de Cristo. Eu, Shaul, escravo do Messias. Por que ele diz que é escravo do Messias? Cristo não nos chamou para a liberdade? Não, é que ele saiu do jugo do pecado e entrou no jugo do Messias. Messias tem jugo. Não é esse evangelho que é pregado, que não existe um governo sobre a nossa vida. O próprio Mashiach vai dizer, o fardo é leve, o meu jugo é suave, mas ele tem jugo. Por que o jugo dele é suave? Porque tem o Espírito de Hashem que nos ajuda a viver em uma vida de obediência. Toda vez que te apresentarem um evangelho sem governo, gostei disso. Toda vez que te apresentarem um evangelho sem governo, sem jugo, foge desse evangelho, meu irmão. O evangelho da porta larga. É oba-oba, é a graça da porta larga. Porque o evangelho que eu conheço é de renúncia. Tem que ter uma regra. Por que a porta é estreita? E outra, a porta é estreita, sim, e não basta só nós enxergar a porta estreita, nós temos que se colocar na porta estreita. Se a porta estreita diz, vocês não devem comer isso aqui, a carne quer o quê? Lembra que eu falei? Buscar um motivo para desobedecer. Claro, e com a ajuda de outros teólogos que manipularam o texto, não, aqui Jesus aboliu, aqui não, o que contamina não é o que entra, é o que, né? É o que sai.
aonde os próprios tradutores da Bíblia Sagrada botavam os seus comentários e as pessoas quando liam achavam que aquilo ali era o apóstolo que estava falando, era Yeshua que estava falando, mas não, foi quem traduziu, botou entre parênteses ali. Quem não conhece o básico de teologia vai achar que realmente vai distorcer as palavras de Rabi Shaul de Paulo. Enfim. Rápido, você passou por duas facilitações, vamos dizer assim. Aquela que eu pedi uma parte, mas que não está mais sob a pressão Não está mais debaixo da lei. Então eu não sou mais obrigado a guardar a lei, não estou mais debaixo da lei. Não, você não está mais sendo oprimido pela lei. Por quê? Porque tu não está mais debaixo dela, porque quem está debaixo da lei é quem está na carne, está sendo pesado. A lei está oprimindo ela. Mas quem está no espírito não está debaixo da lei. Sabe por quê? Porque a lei não está em cima, a lei está dentro do coração. Lembra que nós estudamos que a Torá tem que estar no coração do ser humano? Inserirei as minhas leis nos vossos corações. Nós temos que nos colocar na porta estreita. O evangelho verdadeiro é de renúncia. Yeshua falou, aquele que quiser vir após mim, vai ter facilidade. Não, ele falou, negue-se a si mesmo. Negue as suas próprias vontades. Tome a sua cruz. Cruz é sacrifício. Negar a si mesmo é renúncia. Agora sim, agora vem e me segue. Não é seguir a Yeshua fazendo as minhas próprias vontades. Não, mas Yeshua me libertou disso aí. Foge desse evangelho. Esse é o evangelho que vai te arrastar para o guerrinão, para o inferno. E é esse tipo de pensamento que vai fazer Yeshua dizer para muitos naquele dia, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Mas nós pregamos, nós profetizamos. Mas vocês estavam na porta larga. Vocês não se renunciaram. Vocês não carregaram a sua cruz e me seguiram. Pelo contrário, vocês soltaram a cruz. Vocês não se renunciaram e diziam que eram meus seguidores. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Vós que praticai a anomia. Está lá no grego. Sem lei, anomia. No original, no grego, né? Então, ali quando Paulo diz ali no verso 18, se sois guiado pelo Espírito, não estais debaixo da lei, por quê? Porque tu é guiado pelo Espírito, não é guiado pela carne. Se tu está na carne, tu está debaixo da lei, está sendo oprimido por ela. Mas se tu é guiado pelo Espírito, não estás debaixo da lei, porque a lei está no teu coração, é isso que ele está querendo dizer. Aí ele vai entrar no 19, as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza. O que é impureza aqui? Vamos entrar no afinco aqui. O que é impureza? O que torna a pessoa impura, segundo a lei de Deus? Alimentos que o Eterno proibiu para não comer. Se eu comer aquilo que o Eterno proibiu para mim comer lá na Torá, eu estou me tornando impuro. Se eu ter relação sexual com a minha esposa, quando ela está no estado de nidar, de menstruação, eu estou me tornando impuro. E isso é inclinação da carne. É isso que ele está dizendo aqui. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Eu não preciso falar o que é, vocês sabem o que é. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então olha aqui, eu comer tudo que eu quiser, faz eu entrar no reino? Porque ali impureza é obra da carne, ele está dizendo, quem faz essas coisas não entrará no reino. Veja como a porta é muito mais estreita que as pessoas acham que são. Muito mais estreita. Mas o fruto do Espírito, Passuque 22.
Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. O que é fidelidade? Fidelidade a quem aqui? A minha esposa também, é mandamento. Fidelidade a Deus. Como é que eu sou fiel a Deus? Cumprindo os seus mandamentos. Aí ele vai dizer, no verso 23, mansidão, domínio próprio. Para que serve o domínio próprio? Para mim dominar o Yetzer Hará. Porque meu Yetzer Hará vai querer fazer tudo aquilo que nós lemos antes ali, que é a inclinação da carne, inimizades, porfias, dissensões, facções, lascívia, impureza. A carne, meu irmão, quer se atirar no charco do lodo e ficar ali. 70 por 35, né? E Yeshua vai, pega e diz, ó, vem, mas eu pequei demais, eu estou aqui no lodo. E Yeshua vai lá, tira a pessoa do lodo, lava a pessoa do charco do lodo, bota até talco na pessoa, tudo perfuma a pessoa e diz, agora tu não vai mais ir pro lodo. O que eu fiz por ti na cruz do Calvário, largou tudo aquilo ali que tu estava envolvido no mar de esquecimento. Daqui para trás, não me lembrarei do teu pecado. Aí a pessoa entende errado e diz, tá, então quer dizer que agora eu posso fazer o que eu quiser. Não. Daqui para trás o que tu fez, agora tem um caminho aqui, meu irmão, para te seguir, ó. Segue por esse caminho. Aí a pessoa começa a seguir aquele caminho, mas a natureza da pessoa, ela quer o que? O lodo. A carne quer o lodo, a carne quer voltar pro lodo. O espiritual quer seguir o caminho que está proposto para nós, mas a natureza humana quer voltar pro lodo. Aí o inimigo vai usar das suas artimanhas, a pessoa ligeirinho vai dar um jeito de quê? Vai vir toda cheirosa, perfumada, talquinho, lavada e remida. A pessoa vai lá, meu irmão, e se atira no lodo. O que Kefa vai falar sobre isso? Lá no capítulo 2 da carta dele. 2 Kefa, capítulo 2. Vamos ler lá. Abre lá. Pedro. Kefa. Depois de Hebreus, né? É isso? Depois de Tiago. 2 Pedro, capítulo 2. Verso 19. O verso 19 diz assim: prometem-lhes liberdade. Quem que promete liberdade? Conseguiram achar? 2. 2 Pedro 2, verso 19. Ele vai dizer assim: prometem-lhes liberdade. Quem é que promete liberdade ao povo? No verso 1 do capítulo 2, você não precisa abrir, mas está escrito assim: mas houve também entre o povo falsos profetas, falando de Balaão lá no deserto, que instruiu Balaque a colocar tropeço diante de Israel. E ele diz assim: como entre vós haverá, ele fala no futuro, falsos mestres. Então vai haver falsos professores da palavra de Deus. Então vamos contextualizar aqui. Aí no verso 19, para nós encurtar aqui, depois você lê completo. No verso 19 ele diz assim: prometem-lhes liberdade. Quem que promete liberdade? Esses falsos mestres. Eles vão dizer assim: não, meu irmão, porque aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade, distorcendo os textos bíblicos. Como disse um rabino aí conhecido nosso, sem vergonhas. Eu gostei quando ele falou isso aí. Homem de posicionamento. Sem vergonhas, por quê? Porque eles estão colocando tropeço diante da noiva de Deus, prometendo liberdade, caminho de Balaão. Aí ele diz assim: prometendo liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção. Por quê? Porque não praticam a lei. Porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Ou seja,
Se ele não cumpre a Torá, logo quem é que vence ele? O pecado. Ele é escravo do pecado. O que Yeshua falou? Ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Yohanan 8,32. Aí dizia, nós somos filhos de Abraão e não somos escravos. Como dizes tu, sereis livre. Yeshua vai falar assim, ó, vocês são escravos do pecado. Quem pratica o pecado é escravo do... Yeshua falou sobre isso. Quem pratica o pecado é escravo do pecado. É isso que Kefa está falando aqui. Porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Ou seja, se ele não obedece à Torá, porque o pecado, o que é pecado? O pecado é a transgressão da lei. Se eu não obedeço à lei, vivo transgredindo a lei, então eu fui vencido pelo pecado. E essas pessoas que prometem liberdade ao povo de Deus, são vencidos pelo pecado, porque eles mesmos são corruptos em relação a isso. Olha o verso 20. Se depois de terem escapado da corrupção do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro. Olhe para cá. Ele está falando aqui de desobedecer a Torá. Lembra que Yeshua falou, agora não me lembro se foi para a mulher adúltera, eu acho que foi para o leproso, ou alguém que Yeshua salvou, curou, agora não me vem na memória. Ele cura a pessoa e diz assim, ó, vai e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Sim ou não? Vocês lembram dessa passagem? Vai e não peques mais. O que ele está dizendo, não peques mais? Vai e obedece a Torá, meu irmão. Porque o pecado é a transgressão da lei. Ó, vai e não desobedece mais. Para quê? Para que não te suceda algo pior. Olha o que Kefa está falando, a mesma coisa que as palavras de Yeshua. Ele diz ali, ó. Se depois de terem escapado, verso 20, da corrupção do mundo, mediante o conhecimento de Yeshua HaMashiach, nosso Senhor e Salvador, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos pelo pecado, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro. Olha o verso 21. Melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça. O que é o caminho da justiça aqui? O caminho da retidão. É a Torá. Lembra que Hashem vai falar para Yehoshua, Josué, dizendo, ó, medita na minha lei dia e noite e não te desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, a Torá é um caminho. É um caminho a ser seguido. E um dos nomes da Torá é caminho de justiça. Davi vai falar sobre isso. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Hã? O Senhor é o meu pastor e Ele não me falta, nada me falta. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelo caminho da justiça. Está lá, guia-me pelos caminhos da justiça. Davi está dizendo, ó, me guia, Hashem, pelo caminho da Torá. Então aqui Kefa está falando o caminho da justiça aqui. Ó, melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Olha o que ele vai falar agora. Deste modo sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro. O cão voltou ao próprio vômito, e a porca lavada voltou a se revolver na lama. Então é que nem eu estava falando. Da mesma forma que a natureza humana quer o lamaçal do pecado, e busca meios para facilitar isso, inclusive usam a Bíblia para fazer isso, porque Yeshua nos libertou. Isso aí
Isso é religiosos. Esse evangelho moderno, que não é tão moderno assim, isso foi sendo construído ao longo dos concílios da igreja, para desobedecer Torá, para não viver no jugo do Mashiach e viver no jugo do pecado. As pessoas, veja bem, a natureza tem a tendência ao lamaçal do pecado, da mesma forma é o porco. Porque o porco você pode pegar ele da lama, botar dentro da tua casa, lavar ele vai ficar bem rosinha, né? O porco é rosa, vai ficar bem rosinha, e nem aquele do desenho. Você vai botar perfume, vai botar talquinho, vai botar lacinho e vai botar um nome na porca. Diz o nome aí. O Baby, o porquinho atrapalhado. Olha lá, o Baby. Ai, jogar o porquinho. A porquinha cheirosa, limpa, rosinha, com talco, nome, ração da boa. Na primeira oportunidade que ela tiver, ela vai romper a cerca, vai te cegar, meu irmão. Quando tu for procurar, ela tá lá, ó. O animal mais feliz do mundo, rolando na lama. A porca é feliz, não é dentro de casa com perfuminho e talquinho e tu tchuc-tchuc pra ela. Não, a porca é feliz na lama. Pensa num bicho feliz. É o porco quando ele está se revolvendo na lama. Sabe por quê? Porque é a natureza dele. A natureza do porco é a lama. Você não vai conseguir mudar esse instinto dele. Sabe o que Kefa está dizendo? Está comparando ao porco, que é um animal impuro, aqueles que uma vez conheceram os retos caminhos da Torá, mas se desviaram do caminho da justiça e voltaram a praticar o que praticavam antes de terem aceitado Yeshua. Ele vai dizer assim, ó, nisso se cumpre essa palavra: o cão torna ao vômito e a porca lavada voltou a se revolver na lama. Olha que profundo isso, sabe por quê? Sabe o que é isso, meu irmão? Yetzer hará. Isso é má inclinação. Toda vez que nós damos ouvidos a essa má inclinação, essa voz que está dentro de nós estamos fazendo a vontade de quem? De Hassatã. Desobedecendo a vontade divina. Então, meu irmão, para ter vida com Deus não é tão simples assim. Para ter o Ruach HaKodesh não é tão simples assim. O Espírito da Santidade, o Espírito Santo de Deus, ele não pode habitar em qualquer lugar. Não, se eu sou uma pessoa que eu pratico coisa que a Torá diz que não é para mim fazer, como coisas que a Torá diz que não é para mim comer, faço coisas que a Torá diz que não é para fazer, o Espírito da Santidade está sobre mim? Não. O Espírito é santo. Ele não vai repousar sobre um lugar impuro. Por que o sacerdote tinha que se purificar antes de entrar no templo? Porque lá dentro está a santidade. E nós não podemos profanar o Espírito da Torá. Lembra disso? Lembra disso? O Espírito da Torá? Não podemos ferir o Espírito da Torá, entristecer o Espírito de Deus. Mas aonde nós fizemos algo não voluntário, involuntário, e nos arrependemos, Pai, eu me arrependo, o Espírito está ali. Porque ele vai te ajudar a te tirar desse lamaçal. Agora, no momento que eu uso da cruz do Mashiach como respaldo para viver uma vida em desobediência à lei de Hashem, e ainda se está dizendo, não estou mais debaixo da lei, Cristo me libertou, o Espírito está em mim? Não está. O problema, meu irmão, é quando nós não sentimos mais vergonha de desobedecer a Deus. Esse é o problema. Errar nunca foi o erro, o defeito, o problema. Errar, problema, defeito, todo mundo tem, sempre vai ser assim. O problema está em não reconhecer o erro. Uma vez, um rabino liberal, existem ramificações dentro do judaísmo, um rabino judeu liberal e o outro racídico. Racídico é esse que anda de preto e chapéu preto, que eu me identifico mais. O movimento racídico, que é os piedosos, são mais profundos
Quem deu origem ao movimento racídico foi o rabino chamado Baal Shem Tov, o Senhor do Bom Nome. Eles são piedosos, eles são profundos, criou o movimento Rabad, é o mais profundo que tem do judaísmo. Ninguém consegue ir contra eles, eles são sábios, profundos no judaísmo. E aí estava tendo um debate de um rabino liberal com um rabino racídico. E aí perguntaram, num debate, uma pessoa da plateia perguntou, o rabino liberal perguntou para o chefe dos judeus racídicos que estava ali assistindo o debate. Chegou para o chefe do judeu racídico e falou assim, ó, eu quero te fazer uma pergunta. Aí o chefe do judaísmo racídico, né, o rabino-chefe, ficou sem jeito, ficou constrangido. Mas como você vai me perguntar na frente de todo mundo, o que será que ele vai me perguntar? Não, mas pode fazer a pergunta. O senhor guarda 100% a Torá? Aí ele ficou vermelho. O rabino ficou vermelho. Baixou a cabeça. Falou, eu não sou 100%. Não sou 100%. Não posso dizer que eu sou 100% porque eu não sou. Aí o rabino liberal falou, e aí, ó, viu? É isso aí que eu me refiro. Ninguém consegue guardar a Torá 100%. Aí ficou ali, né? O pessoal ficou, que a plateia que está olhando o debate ficou meio dividido. Mas realmente. Aí o outro rabino racídico que estava no debate se levantou e falou, não, mas agora deixa eu fazer uma pergunta para o teu rabino-chefe, que também estava presente, dos liberais. O senhor guarda 100% a Torá? Aí isso aqui que o rabino-chefe dos liberais falou? Não guardo 100%. Aí o rabino falou assim, vocês viram a diferença? Qual era a diferença? A diferença é que enquanto o judeu racídico, quando ele foi questionado sobre se ele guardava 100%, ele ficou vermelho. Ficou sem jeito. Ficou envergonhado. Mas admitiu falando, realmente, eu não sou 100%. Enquanto o outro falou, eu não sou 100%. Vocês notaram a diferença? O problema é quando nós perdemos a vergonha. Sabe o que as escrituras chamam isso? Cauterizar a consciência. E as escrituras falam, quem é que faz isso? Hassatã. Hassatã cauteriza a consciência das pessoas. Sabe o que é isso? Sofisma. A mente da pessoa está cauterizada. A pessoa se conformou, é verdade, eu não guardo mesmo. Ninguém é perfeito. Não, realmente, ninguém é perfeito. Mas nós vamos nos esforçar, nós vamos nos esmurrar, nós vamos se esforçar, vamos se colocar na porta estreita. Mas eu pequei. O sangue de Yeshua te purifica de todo pecado. Vai lá, continua, meu irmão. Não tem mais motivo para nós chutar o balde. Pecou? Não tem problema. Hashem, o sangue de Yeshua te purifica, agora segue de novo o caminho. Não tem escapatória. É seguir o caminho ou seguir o caminho. Mas eu pequei, ninguém consegue guardar. Sim, foi por isso que o sangue de Mashiach foi derramado. Para quando tu tropeçar na Torá, ele te respalda, te purifica, te perdoa, e para que você continue caminhando. E não usar do sangue do Mashiach como pretexto para viver no Yetzer Hará, na vontade da carne. Não. Amém, queridos Raveni? 10h15 agora. Nós começamos tarde. Podemos ir até as 10h30? Se vocês quiserem, eu dou o amém agora. Quem quer que eu pare e diga amém? Lembra quando eu fazia isso aqui? Quem quer que eu continue e diga glória a Deus? Aí, glória a Deus. Vou ficar com a maioria. Baruch Hashem. Vamos lá. Então, está sendo edificante hoje a aula aqui. Aqui conseguiu desembaçar muita coisa, né? Vamos lá, vamos seguir para a apostila. Rav Shaul, então, vai dizer, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem vai me ajudar a desvencilhar disso tudo? Não tem como te desvencilhar agora. Quando o Mashiach voltar, o Yetzer Hará vai ser eliminado.
Tem uns que dizem ainda que nem é quando Mashiach volta, mas é quando termina o milênio. Que aí sim vai haver o Tikkun, novos céus e nova terra, e aí sim. Enfim, é uma discussão cabalista, né, das escrituras, mas o Yetzer Hará tem dia e hora para ser eliminado, essa má inclinação. Mas ainda estamos com ele. E cabe a nós o quê? Dominá-lo. Ter o Yetzer Hatov e o Espírito Ruach de Hashem nos ajudando a matar a vontade da carne. E voltando ao assunto, por isso que Shaul vai dizer, eu, Shaul, Paulo, escravo de Mashiach. Se eu não me engano, ele diz isso. Deixa eu ver aqui onde é que ele fala isso. Os textos vão vindo e a gente vai... Não lembra, né? Aqui, ó, Romanos capítulo 1. Abre aí Romanos capítulo 1, vamos ver o que está na sua tradução. Verso 1. Como é que está aí na David Stern de você? Tu tá no celular, né? Como é que está aí o verso 1? Servo de Yeshua HaMashiach. Como é que está na sua aí, Sogra? Servo de Cristo. Como é que está na tua, amor? Na minha também está servo. Mas a gente poderia traduzir esta palavra para escravo. O que é um servo? Servo é escravo. No contexto bíblico, servo é escravo. Em algumas traduções vai aparecer a palavra escravo. Eu, Paulo, escravo de Yeshua. Conseguiu achar, maninho? Como é que está na tua? Servo também. Por que ele se identifica como servo? Como escravo? Porque um escravo não faz as suas próprias vontades. Faz a vontade do seu Senhor. Algumas pessoas têm Yeshua como Salvador. O dia que confessou ele, até fez a oração. Eu aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Não, ele é Senhor e Salvador. Mas na vida prática as pessoas agem como se tivesse só um Salvador. O Senhor elas não têm. Quem é o Senhor? É quem manda. Senhor é quem governa. Por isso que está lá profecias em Yeshayahu. Um menino nasceu, um filho nasceu, um menino se nos deu. E sobre os seus ombros está o governo, o principado, e algumas traduções, principado ele está falando de governo. Yeshua é governante, ele é rei, rei dos reis e senhor dos senhores. E rei manda, rei governa, rei tem código de lei, tem seus mandamentos, tem as suas... Sim ou não? Sim. E não aceitam como rei. E não aceitam ele como rei. No momento que uma pessoa busca respaldo em Yeshua para viver a vida como quer, não, Yeshua me libertou, tá, ele está dando ênfase ao Yeshua Salvador. Ele me salvou. Tá, mas ele não é só Salvador, ele é Senhor também. Como é que fica? Eu não estou reverenciando ele como rei. Aí, claro, vai vir várias argumentações. Não, mas é que a lei de Cristo é amar a Deus e amar o próximo. De onde é que ele tirou esse mandamento aí? Da Torá. Deuteronômio 6,4 e Levítico 19,18. Ve'ahavitá et Adonai Elokecha. E amarás o Senhor teu Deus. Bechol levavecha, vechol navshecha, vechol meodecha, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças.
E quando foi questionado, ele falou, e o segundo é semelhante a esse. Aí vai citar Levítico 19, 18. Ve'ahavita lereacha kamocha. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Yeshua deu um novo mandamento. Mas então a Torá está errada. Então a Torá... É porque a lei do Messias é amar Deus e amar o próximo, meu irmão. Se tu amar Deus de todo o teu coração, tu vai guardar os mandamentos dele. Tem como eu dizer que eu amo a Deus e não guardar os mandamentos? Não tem como. Então, no momento que uma pessoa diz eu amo a Deus, mas não guarda os mandamentos de Deus, esse amor é verdadeiro? Claro que não. Yeshua falou, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Não tem escapatória. Ah, mas eu tenho que amar o meu próximo também. Tá, e como é que eu amo o meu próximo? Cumprindo a Torá. Não adulterando, não matando, não furtando, não dando falso testemunho, não cobiçando nada do meu próximo. Torá. E aí vai ter uma série de mandamentos, como eu devo proceder para com o meu próximo. Para de fato eu dizer assim, ó, eu amo o meu próximo. Porque eu guardo esses mandamentos com prazer. Eu sou obediente. Hã? Paulo vai dizer, sou escravo, sou servo do Messias. O escravo não faz a sua própria vontade. Ele faz a vontade do seu Senhor, daquele que governa. Vamos lá, para encerrar aqui, que nós vamos entrar no sinal de Jonas, vai ficar para a próxima aula. Aí tem os versículos ali, abre aspas. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Mashiach Yeshua, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olhe para cá, esse versículo é um dos mais usados para defender a questão de que Yeshua aboliu a lei. Não, porque aqui... Ó, tu está querendo dizer que eu estou em Yeshua, meu irmão. Estou em Jesus, é assim que eles falam. Nenhuma condenação há para os que estão em Jesus. Não adianta tu querer me acusar que eu não guardo a lei. Nenhuma condenação há quem está em Cristo Jesus. É o que está escrito ou não está? Tá. Mas o verso termina aí? Não. Como é que conclui o verso? Nenhuma condenação há, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Yeshua HaMashiach, que não andam segundo a carne. Ou seja, que não andam segundo a má inclinação, o Yetzer Hará, mas que andam segundo o Espírito. E aqui é o Yetzer Hatov, é o Espírito de Hashem operando junto. Para esses que não fazem a vontade da carne, para esses que se colocam na porta estreita, para esses que andam pela boa inclinação e pelo Espírito de Deus, para esses sim não haverá condenação. Porque eu vou me colocar na porta estreita, mas eu vou conseguir guardar 100%? Não. No momento, eu ainda tenho minha Yetzer Hará, eu ainda tenho minha natureza falha. Em algum momento eu vou mirar, em algum momento eu vou errar, em algum momento eu vou tropeçar. Mas para quem tem Yeshua, esse tropeção aí não é nada. Porque se eu me arrependi, não foi voluntário, então o sangue de Yeshua me purificou, e enquanto a isso... nenhuma condenação há. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Mashiach me livrou da lei do pecado e da morte. O que é a lei do pecado? A lei do Espírito de vida, é o Espírito de Mashiach. Me livrou da lei do pecado. O que é a lei do pecado? A minha tendência. A minha tendência. Eu ainda tenho ela, mas graças ao Espírito de vida eu consigo dominar, ter domínio próprio. Consigo dominar a minha má inclinação. Por isso, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, por quê que ele fala aqui impossível à lei? Porque antes a lei estava onde? Na pedra. E havia o espírito da lei sobre o povo? Não. Você vai descer em Atos 2 dos Apóstolos, o espírito da Torá
vai descer numa festa de Shavuot, de Pentecostes, e vai tocar nas pessoas, vai batizar as pessoas, ele vai escrever a lei nos corações. Então o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, veja bem, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Para que a justiça da lei, olha aqui, isso é tremendo, a justiça da lei. Como assim a justiça da lei? A lei justifica ou não justifica? Justifica, está aqui, ó. Yeshua é a justiça da lei. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Por que ela é inimizade contra Deus? Está escrito ali, ó. Pois não é sujeita à lei de Deus e nem na verdade o pode ser. Olha aqui. A inclinação da carne, o que é a inclinação da carne? Está dizendo a má inclinação. Inclinação da carne. Yetzer hará. O Yetzer hará, a má inclinação, a inclinação da carne é morte. Por isso que ele diz ali no verso anterior, que porque a lei do Espírito de vida em Mashiach me livrou da lei do pecado e da morte. Porque se a inclinação da carne é morte, o Yetzer hará é morte, Yeshua me livrou da lei do pecado e da morte. Por quê? Porque eu domino o Yetzer hará. Olha o que ele vai dizer. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Por que ela é inimizade contra Deus? Porque não é sujeita à lei de Deus. Como é que eu me constituo inimigo de Deus? O próprio texto está dizendo. Não obedece. Se eu não obedecer, não me sujeitar à lei de Deus, e o que é se sujeitar? Se sujeitar nem sempre vai partir de mim, nem sempre vai ser bom. Às vezes vai ser ruim, mas eu tenho que me sujeitar. Ah, mas é desagradável. É sacrifício. Sacrifício, meu irmão. Por isso que Shaul vai chamar de sacrifício vivo. Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo ao Eterno. Toda vez que você se sujeita, mas eu não queria, mas eu vou fazer. Tu está te sacrificando, é um sacrifício vivo. Olha que forte isso. Essa interpretação é forte. É a original. Então eu me constituo inimigo de Hashem no momento que eu não me sujeito à sua lei. Partindo desse princípio, então tem muita gente que professa o nome de Hashem e são inimigos de Deus. Porque não obedecem e não se sujeitam aos mandamentos do Eterno. E se você vai falar de Torá, eles vão dizer, que é isso, meu irmão? Você está indo até numa seita. Será que é realmente uma seita? Será que nós somos uma seita? Como já me falaram pelo Facebook, que nós somos uma seita. Se o texto está dizendo que aquele que não se sujeita à lei de Deus é inimigo de Deus. E aí as pessoas estão aí professando o nome de Deus, vivendo uma vida sem a lei de Deus e ainda chama nós de seita. Será mesmo? Será que eles vão querer nos ensinar a interpretar o nosso próprio livro? E nem na verdade o pode ser. A carne, ela não se sujeita de jeito nenhum. Verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Paulo aqui está pesado, hein? Paulo aqui está pesado. Porque se eu não... Olha, veja bem, se eu não guardo os mandamentos de Deus, significa que eu estou na inclinação da carne.
E se eu estou na inclinação da carne, eu posso fazer o que for. Se eu estou na inclinação da carne e não me sujeito aos mandamentos de Deus, aqui está dizendo aqui, não podem agradar a Deus. Eu posso fazer o que for, eu posso cantar, eu posso pregar, eu posso dar tudo que eu tenho aos pobres. Se eu não obedeço os seus mandamentos, não estou agradando a Deus. Então veja aqui que Paulo está dizendo, existe uma maneira para agradar a Deus. Como é que se agrada a Deus? Obedecendo os mandamentos. Então nós vamos obedecer o mandamento para ser salvo, entre aspas, sim, está junto no pacote. Mas principalmente nós vamos fazer isso não pensando no resultado, naquilo que a lei nos proporciona. Não, nós vamos fazer isso porque nós amamos ao Eterno e queremos agradá-lo. Aí sim. Esse é o verdadeiro intento, verdadeira intenção, a kavaná pura para se guardar os mandamentos. Não é porque ela vai me dar bênção financeira, não é porque ela vai me levar para o reino de Hashem, não. É porque eu quero agradá-lo. Ele sabe que ele gosta de mim. Não é pelas coisas que eu dou, é porque ele gosta de mim. Tá entendendo? Por isso que Hashem vai botar provações, tribulações, para ver se de fato a gente não vai, não recebi nada até agora, então não funcionou comigo, tchau. Não. Porque a pessoa que realmente ama o Eterno vai dizer, Eterno, eu sei que a tua Torá promete bênçãos, é o resultado. E eu não estou recebendo o resultado, mas a questão é que eu não estou pelo resultado mesmo, eu estou fazendo porque eu te amo. O resultado, se vir, veio, se não vir, eu vou te obedecer mesmo assim. Hã? Deus não vai resistir, vai dizer assim, pode derramar. E se derramar não vai mudar nada também, porque nós obedecemos porque nós o amamos. Yeshua falou, quem me ama guarda os meus mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as... E as palavras que hoje te ordeno estarão sobre o teu coração. Que palavras? Torá. É assim que nós vamos amá-lo de todo o coração. Ensinarás diligentemente aos teus filhos, falarás dela sentado em tua casa, andando pelo teu caminho, no teu deitar e no teu levantar. E não só isso, vocês vão atar ela na mão de vocês, na fronte, vão amarrar tefilim, vão fazer oração de manhã, de tarde e de noite com ela amarrada no braço do coração, no seu entendimento, para te ensinar o que você tem que ter ela aqui, no teu entendimento e na prática diária. E não só isso, vocês vão escrever nos umbral das portas de vocês e dos seus portões. Isso é amar a Torá. Isso é amar os mandamentos de Deus. Isso é amar Deus de todo o coração. Baruch Hashem. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem anda na má inclinação não agrada a Deus. Pode professar o nome de Yeshua, pode frequentar a igreja que for, não pode agradar. Só existe um caminho para agradá-lo. E o interessante é que lá em Hebreus vai falar algo parecido. Em Hebreus vai dizer assim, aquele que não tem fé não pode agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Pô, tu vê lá que o autor aos Hebreus vai dizer que a fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Ele vai falar sim ou não? Então veja, sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo está dizendo aqui, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Sabe o que é a fé que agrada a Deus lá, em Hebreus? É a fé, a emuná, que está estruturada no arquiteto que é Amon, que é a Torá, que criou todas as coisas. A verdadeira fé consiste em obedecer os mandamentos do Eterno. E como disse Yaakov Hatzadik, a fé sem obras é morta. Verso 9. Vós, porém, não estáis na carne. Ou seja, não estão... Olha só. Não estáis na carne significa o quê? Que eu estou fora do meu corpo? Se eu falar para vocês assim, eu não estou na carne. Vocês vão dizer, não, só um pouquinho, Robson, tu tem corpo. Tu está na carne ainda. É o receptáculo, é o... Tô na carne, nós estamos na carne ainda. Nosso espírito está no corpo, sim ou não? Mas o que ele está querendo dizer aqui? Vós
não estáis na carne. Significa que nós não estamos andando mais na vontade da carne. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito do Mashiach, esse tal não é dele. Pesado isso, é pesado, irmãos. Mas segundo a interpretação judaica, na ressurreição dos mortos, os corpos ressuscitarão sem a tal inclinação para o mal. Veja que é o que eu estava falando ali. Yetzer Hará. Pois os corpos ressuscitarão segundo a natureza de Adão antes da queda. Ah, mas Adão tinha o Yetzer Hará. Tinha, mas daí vai voltar a ser como era antes. 50-50. E depois, quando novos céus e nova terra vier, aí sim, aí o Yetzer Hará, segundo os cabalistas, vai ser eliminado. Como Adão antes da queda, a partir daí, de fato, seremos livres da velha natureza pecaminosa. Porém, enquanto não acontece a ressurreição dos mortos, temos o Espírito prometido de Yeshua, o Espírito da Torá, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, que nos ajuda a viver em obediência ao Eterno e subjugar a velha natureza, a ponto de esmurrar a carne e reduzir a mesma à escravidão do Mashiach. Como Paulo disse lá, escravo do Mashiach. Por isso que Rabino Shaul se identifica como escravo do Mashiach. Está lá. Chamo a atenção ao que o Rabino Shaul diz sobre o fruto do Espírito. Gálatas 5:22, que nós lemos lá ao 26. Quando fala sobre domínio próprio, seguimos uma lógica. Se temos que ter domínio próprio, significa que temos que dominar a velha natureza. Mas nossa esperança está na ressurreição dos mortos, no Tihyeh Metim, aonde seremos de fato livres de todo o mal que habita em nós. Baruch Hashem. Hoje o shiur foi maravilhoso. Escravo de Messias, veio aqui uma venda. Obediente de Messias. Mesma coisa. Hã? Não estava nem ser escravo, obediente a Messias. Obediente. A carne é escrava, mas a nossa inclinação, o homem interior não é escravo, é livre. Por quê? Porque ele vai fazer. Se falar de obediência é a mesma coisa. Sabe quando Paulo fala assim, ó, estou crucificado com Cristo. Eu não tinha esse entendimento assim. Vê só como as coisas que se contextualizam. Quando Shaul fala assim, ó, estou crucificado com o Mashiach. Já não vivo eu, mas Mashiach vive em mim. E a vida que agora vivo, já não vivo eu, mas vivo pela fé no Filho de Hashem. Quando ele diz que ele está crucificado com o Mashiach, significa que as vontades dele foi crucificada junto com o Mashiach. Já não vivo eu, não importa o que eu penso, não importa o que eu quero. Mashiach vive em mim. E a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus. Baruch Hashem. Que todos nós possamos ter esse entendimento de Shaul e dizer, já não vivo mais eu, Mashiach vive em mim. Amém. Não importa mais as nossas vontades, elas estão crucificadas com o Mashiach. Que nós possamos dedicar cada segundo da nossa vida no verdadeiro louvor, no verdadeiro Avodat Hashem, no verdadeiro serviço ao Eterno, guardando os seus mandamentos e empregando a nossa vida na restauração, na Teshuvá, que consiste não somente em obedecer, mas levar adiante a mensagem do reino. Isso é a mensagem do reino. Para que outras pessoas possam chegar nesse mesmo entendimento e se colocar na porta estreita, porque Yeshua disse, poucos são os que a encontram e entram por ela. Amém, queridos Haverim? Shabbat Shalom Lekulam. Vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma brachá